Quando nós tínhamos só uma carne animal no seio de nossa mãe, Deus no céu criou a alma, para fazer a sua semelhança o homem que se formaria, e a colocou na carne, que já estava se formando no seio. Nossa alma, até chegar ao uso da razão, era como uma terra deixada sem ser cultivada pelo dono. Atingida a idade da razão, o homem começou a raciocinar, a distinguir o bem do mal. E foi então que ele descobriu que tinha uma vinha a ser por ele cultivada à sua maneira, e se lembrou de pôr um vinhateiro à frente dessa vinha, o seu livre-arbítrio. De fato, a liberdade de guiar-se dada por Deus ao homem, seu filho, é como um criado muito útil dado por Deus ao homem, para ajudá-lo a tornar fértil a vinha, isto é, a sua alma. Se o homem não precisasse prover um futuro eterno, e com uma prosperidade sobrenatural, recebendo tudo de Deus sem esforço, que mérito teria ao criar uma vida de santidade? Já é uma graça sem tamanho que Deus ainda conceda às criaturas decaídas, por terem herdado a culpa, que possam merecer o prêmio de se fazerem santas, nascendo de novo, por sua própria vontade, para aquela natureza do começo, de criaturas perfeitas, que o Criador havia dado a Adão e Eva e aos seus filhos. Se os progenitores nossos tivessem se conservado imunes da culpa original. O homem decaído deve tornar-se homem eleito por sua livre vontade. O homem, então, com sua liberdade, se põe a trabalhar a vinha, que ficou até agora como um terreno sem plantas que durem para sempre. Só umas poucas flores se viam, até que atingisse a idade da razão. O homem, então, com sua liberdade, se põe a trabalhar a vinha, que ficou até agora como um terreno sem plantas que durem para sempre. Só umas poucas flores se viam, até que atingisse a idade da razão. Então, o homem confia sua vinha ao seu livre-arbítrio, e ele começa a cultivá-la. A alma, que é a vinha, tem, porém, uma voz, e a faz ouvir ao livre-arbítrio. É uma voz sobrenatural, alimentada pelo anjo da guarda, que Deus não nega nunca às almas. A voz da sabedoria e das recordações sobrenaturais de que todas as almas se lembram, ainda que não tenha delas uma percepção exata. E fala ao livre-arbítrio, com uma voz suave e até suplicante, pedindo-lhe que a adorne com plantas boas, que seja ativo e sábio, para não fazer dela uma mata selvagem, maligna e venenosa, onde ficam aninhadas as serpentes. O livre-arbítrio nem sempre é um bom cultivador, nem sempre ele guarda a vinha, nem a defende com uma vontade firme. Atenta para defender a alma dos ladrões, dos parasitas, das coisas nocivas e perniciosas, dos ventos violentos que poderiam fazer cair as pequeninas flores das boas resoluções, mal elas tenham começado a se formar no desejo. Que cerca alta e forte se faz necessário levantar ao redor do coração para salvá-lo do mal. Como é necessário vigiá-la, para que não seja forçada, para que não se abram nela grandes aberturas, pelas quais entram as dissipações, nem aberturas pequenas, mas traiçoeiras, nas quais se intocam víboras, os 7 vícios capitais. Como, pois, é preciso queimar as ervas mais, podar, capinar, adubar com a mortificação, curar com o amor a Deus e ao próximo a sua própria alma, e vigiar com olhos abertos e cheios de luz, e com a mente desperta, para que as sementes que pareciam ser boas não se revelem mais depois. Se isto acontecer, será preciso arrancá-las sem dó. É melhor uma planta só, mas perfeita,
do que muitas que causem prejuízo ou são inúteis. Nós temos nossos corações, temos, por isso, vinhas que são sempre trabalhadas, plantadas com novas plantas por um cultivador desordenado, que amontou as plantas novas. Esse trabalho, essa ideia, essa vontade, ainda que não sejam mais, contudo, depois se tornam mais, pois caindo as plantas no solo, se misturam e morrem. Quantas virtudes perecem porque estão misturadas com a sensualidade? Não são cultivadas, pois o livre-arbítrio não foi ajudado pelo amor. Quantos ladrões começam a roubar, a pôr a mão às coisas e a arrebatar, porque sua consciência está dormindo, em vez de ficar vigilante. Ou porque a vontade se enfraquece e se corrompe, ou porque o livre-arbítrio se deixa seduzir e se faz escravo. Ele, que era livre, agora está escravo do mal. Mas reflita bem que Deus o deixa livre, e o livre-arbítrio se faz escravo das paixões, do pecado, das concupiscências, da malícia e maldade. A soberba, a ira, a avareza e a luxúria, que se misturaram antes, depois triunfam sobre as plantas boas. É um desastre. Grande é a aridez que resseca as plantas, porque não há mais a oração, que é a união com Deus. E por isso uma abundância de orvalho deixa de descer sobre a alma. Muito gelo vem entorpecer as raízes pela falta de amor a Deus e ao próximo. O terreno está enfraquecido e definhando, porque rejeita receber o adubo, que é a mortificação e a humildade. Os ramos bons e os ruins se entrelaçaram num grande emaranhado, porque não se tem a coragem de passar pela dor, ou de ter que se cortar o que é nocivo. Este é o estado de uma alma que tem como seu guarda e cultivador um livre-arbítrio desordenado e voltado para o mal. Enquanto a alma possui um livre-arbítrio ordenado, se vive na obediência e zela os 10 mandamentos, sabendo assim o que é a ordem, como é e como se conserva. O bem eleva o homem e o torna semelhante a Deus, se ele é heroicamente fiel a ele, enquanto o mal o faz semelhante ao demônio e o arruína. O homem fiel é uma vinha irrigada por águas puras, abundantes e úteis, de uma fé protegida sobre a sombra da esperança, iluminada pelo sol da caridade, corrigida pela vontade, atada pela obediência, adubada pela mortificação, podada pela fortaleza, conduzida pela justiça, vigiada pela prudência e pela consciência. Então a graça cresce, ajudada por tudo isso, também a santidade. E a vinha se torna um jardim maravilhoso, ao qual Deus desce para saborear suas delícias. Essa vinha, conservando-se sempre como um perfeito jardim, e chegando a hora da morte, pelos seus anjos, Deus transportará esse trabalho, que foi fruto de um livre-arbítrio decidido e bom, para o grande e eterno jardim dos céus. Certamente quereis ter essa sorte. Então velai, para que o demônio, o mundo e a carne não seduzam a vossa vontade, nem devastem a vossa alma. Vigiai até o fim, e as tempestades poderão até molhar-vos, mas não vos farão mal. E vós, carregados de frutos, ireis para o vosso Senhor receber o prêmio eterno.